Hoje eu vou dar a aula 2. Vou falar sobre os conceitos de alfabetização e o papel dos pais nesse processo. Vou começar falando do Proleia, que é o programa que eu sou empreendedora e neuroalfabetizadora certificada pelo Instituto Neurosaber para atuar nessa área com as famílias, nas escolas, onde me for solicitado. O Proleia foi desenvolvido a partir das pesquisas pautadas em evidências científicas. O que são evidências científicas? Por que os pais precisam compreender esse processo? Muito bem. As evidências científicas foram pesquisas feitas em vários países em parceria com o Brasil. O Brasil, pela primeira vez, tem pesquisas científicas a respeito de como alfabetizar a criança. Mas por que tudo isso, se antes tudo seguia normalmente? Acontece que nós evoluímos, a população aumentou e surgiram as crianças com atrasos do neurodesenvolvimento, que são muitas. No Brasil, nós temos já em torno de 2.400.000 crianças com TEA. Por isso que eu estou me focando aqui na alfabetização de criança com TEA e TDAH. Daí vocês vão me perguntar, mas por que não a dislexia? Muito bem, lá para frente eu vou explicar por que eu não trabalho com dislexia. Por que eu estou voltada ao TEA e ao TDAH. E a gente já sabe que vão surgir mais crianças com TEA. Então, nosso papel aqui é orientar as famílias, os pais, os cuidadores, as escolas que acharem por bem que precisam do nosso trabalho, da nossa cooperação. É para isso que estamos aqui. O Proleia nos mostra que podemos trabalhar com diferentes objetos de conhecimentos e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, além de estarmos alinhados à Política Nacional de Alfabetização, o PNA, proposta pelo Ministério da Educação. Então, aqui os pais já podem sentir que não está saindo nada da minha cabeça e nem da Neurosaber. A Neurosaber tem a primeira faculdade de educação infantil do Brasil. Não existia faculdade. Antigamente se alfabetizava uma criança, cada um usava um método diferente. Cada um ia pelo achismo. Então, aquela criança que conseguisse aprender, ela ia aprender a ler e escrever. A outra que tivesse algum atraso no neurodesenvolvimento, não ia para frente. Ela ia completar 12, 13, 14 anos na escola, junto com as crianças pequenas, e de lá ela saía, que era o prazo máximo que ela ficava ali, ela saía sem esse aprendizado. E hoje é indispensável que todos aprendam a ler e escrever, porque a sociedade mudou, tudo mudou, e a gente precisa se deslocar de um lugar para outro, precisa interpretar, precisa compreender para poder participar da nossa sociedade, da cultura,
E é esse o caminho que estamos aqui agora descobrindo juntos. E os pais, dentro dessas novas pesquisas, dessas novas decretos, leis que já temos aqui no Brasil, os pais precisam participar do processo de alfabetização do seu filho, porque a primeira parte é da família ou do cuidador. Então, nós vamos dar mais um conceito aqui, tá? Segundo a Unesco, 2005, a alfabetização é a capacidade de identificar, entender, interpretar, criar, comunicar, calcular e usar materiais impressos e escritos associados a contextos variados. Entenderam por que é importante o processo de alfabetização da criança? Ela precisa. Se o meu filho aprende a ler e escrever, ele vai fazer uma prova com facilidade. Aqueles que não tiverem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. E, se ele precisar fazer um concurso, ele vai pegar os livros, vai ler, vai aprender, vai conseguir atingir os seus objetivos profissionais. Ele não vai depender de ninguém para nada. Ele se tornará autônomo, independente. Veja, vou dar um exemplo para vocês. Eu passei em 2 concursos públicos sem precisar fazer os tão temidos cursinhos. Por quê? A leitura me proporcionou esse aprendizado, esse conhecimento. Então, nem tudo a faculdade, a universidade ensina. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. Fazer a diferença na comunidade, na educação das nossas crianças. Além disso, o ambiente também influencia na aprendizagem, pois está ligado tanto a aspectos sociais, desigualdade social, por exemplo, quanto a familiares, estrutura familiar, relacionamento e etc. Então, o comportamento da família também influencia no aprendizado do seu filho. É pertinente abordar mais 2 conceitos de alfabetização: a literacia e o letramento. O que é a literacia? A literacia familiar é aquele processo onde a família vai ler para o seu filho, vai levar ao teatro, vai levar ao cinema, vai levar ao parque, vai cantar junto com essa criança, vai dialogar com ela. Vocês já vão entender por quê. Não é bom gritar com a criança. Não é bom ficar berrando dentro de casa com o filho, porque isso interfere no cérebro da criança. Quando eu leio uma história, eu sento com a minha criança ali no parque, vamos vendo o carro passar, vamos dialogando, vamos estabelecendo diálogos. E essa criança vai fazendo o quê? Enriquecendo o vocabulário. Mas por que ela vai enriquecer o vocabulário? Vai facilitar o processo de alfabetização, interpretação. Vocês estão entendendo? Vai facilitar o processo de aprendizagem. Muito bem. Então, este
é o papel dos pais com o seu filho. Mas por que levar ao cinema? Por que levar lá na sala de leitura? Por que levar passear? Por que vai viajar? Quando nós viajamos com o nosso filho, vamos até a praia, quanto que nós podemos brincar com essa criança lá na areia? Quanto que nós podemos falar sobre o mar? Tem peixe, tem tubarão, tem golfinho. Vocês entendem? Tem tartaruga. Olha quanto de aprendizado que a criança vai ganhando e enriquecendo o vocabulário. Nós podemos fazer isso em qualquer espaço, dentro da nossa casa. Aqui, por exemplo, eu tenho uma sala dentro da minha casa, que é a sala de leitura, é o nosso laboratório de aprendizagem, é o nosso espaço de alfabetização. Muito bem. Então, tudo isso que eu acabei de falar aqui da literacia familiar vai desenvolvendo as habilidades da nossa criança. Aqui eu explicitei o vocabulário, mas quando a criança brinca, ela também desenvolve as habilidades motoras, que é muito importante para o aprendizado da escrita. O Moraes, que se refere, é um pesquisador da leitura e da alfabetização. Essas pesquisas das quais eu me refiro aqui, elas estão em vários países e aqui no Brasil. Já faz parte lá do Ministério da Educação, do PNA, do BNCC, que eu acabei de falar. Então, Moraes vai dizer assim, ó, aprender a ler ou ler para aprender? O que vocês acham? A gente aprende a ler primeiro ou a gente aprende a escrever? Muitas escolas primeiro ensinavam as crianças a escrever, antes delas aprender a ler. Então vamos ver que conceito é esse? Embora as duas indagações façam sentido, primeiro é preciso aprender a ler. É o que nós acabamos de falar aqui. O processo de alfabetização começa desde que a criança nasce. Após dominar essa habilidade, o aluno ou a criança ou o filho passa a se utilizar dela, para aprender os demais conhecimentos. Então, se eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a interpretar, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais dificuldade de pegar um texto, ler e interpretar ele. Eu sou autônoma. Eu não vou precisar de ninguém para estar ali comigo. Não vou precisar de um cuidador, não vou precisar de ninguém. Eu vou ser independente para sair na rua, ler o que está escrito no ônibus, para onde é que ele vai. Eu vou estar apto para fazer minhas compras, para ir ao supermercado. Então, aqui nós estamos falando da importância de alfabetizar a criança com TEA e TDAH, visando a autonomia desse ser humano, que ele possa comprar, que ele possa entender o que o outro está falando com ele, que ele possa interpretar o ambiente, que ele possa ir ao supermercado ver quanto custa um quilo de feijão, quanto custa aquela fruta. Vocês entendem por que a importância da leitura? Vou contar para vocês. Eu sou uma pessoa que foi abandonada logo que nasci.
E muitas pessoas, eu não tenho família, eu não tenho ninguém por mim, eu sou sozinha. Mas as pessoas que conviveram comigo, que eu encontrei pelo meu caminho, elas me ensinaram a ler e escrever. Sabe como? Dessa forma que eu estou falando para vocês aqui. Eu sempre fui autônomo. Acabei de dizer para vocês que eu passei em 2 concursos públicos sem fazer cursinho, sem esquentar minha cabeça. Porque eu aprendi a ler do modo certo que a ciência hoje vem comprovando que é importante brincar, que é importante dialogar, que é importante conversar com o nosso filho, contar história quando essa criança vai dormir. Desenvolve o quê? A fala, desenvolve o diálogo, a interpretação, o enriquecimento do vocabulário, que são as palavras, o significado da palavra. Por isso que primeiro tem que aprender a ler, depois escrever. É isso que eu estou comentando aqui. Eu nunca tive que pedir para ninguém que rua que é aquela, o que é isso aqui. Eu lia uma receita de bolo com facilidade. Falando em receita de bolo, é muito bom trabalhar lá na cozinha com a criança. Aqui vai um ovo, aqui vai uma colher de manteiga, uma xícara de leite. Isso tudo desenvolve as habilidades da criança. Veja quantas coisas eu já contei para vocês nessa aula. Os meus filhos, tenho 2 filhos autistas. Um deles não teve problema para aprender a ler. O outro teve. O Olavo foi difícil, mas a gente foi contando história, foi dialogando, quando ele ia dormir, lia livro para ele, e isso tudo foi ajudando. A família tem um papel importante no desenvolvimento das habilidades da criança, do filho. E então, para nós termos esse sucesso com o nosso filho, se queremos um filho participativo, um filho maravilhoso, precisamos ajudá-lo desde o nascimento. Nenhuma criança aprende sozinha. Ela precisa ser ensinada. Precisa ser motivada, incentivada. E é isso por hoje. Muito obrigada.